Desse tamanho aqui, chorar. Glória a Deus. E eu choro com muita facilidade. E eu queria chorar menos até às vezes, mas não consigo, então eu choro. E aí ficou eu e o pastor Natanael chorando o tempo todo. Eu contava o pastor, eu queria falar com ele, não conseguia às vezes, tinha que abraçar e chorar. Tamanha glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Como é maravilhoso a gente poder contemplar isso, chorar na presença de Deus, sentir a mesma alegria que os outros estão sentindo, poder ver a obra de Deus sendo realizada na vida das pessoas. E a gente teve a oportunidade de desfrutar disso nesse final de semana, participando desse retiro do Coração Abrasado. Vimos ali muitas pessoas que chegaram sem um propósito em si, sem um propósito de vida. Pessoas que até achavam que tinham um rumo, mas que seguiam seus próprios caminhos, trilhavam a sua própria jornada da vida conforme os seus próprios propósitos e objetivos. E nós louvamos aqui, eu estava tentando lembrar aqui a letra, digitando ali rapidinho, mas você vai me ajudar. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Essas pessoas puderam compreender isso. Queridos, nós vemos uma sociedade, vivemos num tempo, em dias em que as pessoas estão completamente desorientadas, sem propósito de vida. As pessoas não sabem mais o que fazer. As pessoas, mesmo até algumas delas, eu não teria medo de dizer aqui, até mesmo na igreja como cristão, não conseguiram ainda identificar o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre o propósito de Deus. Eu quero falar sobre as escolhas, sobre as decisões que talvez você faça e que possa estar seguindo uma vida diferente que Deus tem para você. Eu quero dizer, queridos, e eu compartilho aqui, nós temos usado em nossa igreja o livro Uma Vida com Propósito. E a gente tem trabalhado muito porque o nosso objetivo é fazer com que a igreja, de alguma forma, de uma maneira mais sistemática, ela possa compreender de fato o propósito da sua existência. E nós precisamos identificar isso. Não basta ser cristão, tem que ter um propósito como cristão, um propósito de vida. E nós temos percebido, e Deus tem levantado pessoas, igrejas, para poder dar esse foco, dar esse rumo. Nós temos toda a preocupação, mas parece que a igreja ao longo dos anos ela foi perdendo um pouco da sua referência, do seu propósito de cuidar de vidas. Nós começamos a nos cercar pelas paredes das estruturas dos templos e fomos abandonando o verdadeiro motivo da nossa vida cristã, que é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, nos sensibilizarmos com isso. E eu louvo a Deus porque encontramos o pastor Natanael com esse desejo, com esse objetivo. Um homem que chora, que derrama lágrimas, assim, porque ele vê esse amor de Deus e ele quer que a igreja sinta esse mesmo amor de Deus. E é o que eu quero para a minha vida e que eu quero também para a minha igreja. Talvez as pessoas não consigam compreender, mas o propósito de Deus ele é muito maior e melhor do que o nosso. Deus tem melhor para mim e para você. Então procure viver o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia! Querido, coisa maravilhosa, nós precisamos entender, Deus ele quer dirigir a minha vida, Ele quer dirigir a sua vida, Deus deseja dirigir, conduzir os nossos passos. Tem um escritor, historiador chamado Thomas Carlyle. Ele vai dizer, um homem sem propósito é um barco sem leme. Ele enfatiza ainda, ele diz, é um vira-latas, um nada, um ninguém. Queridos, eu fico percebendo e admirado com algumas pessoas que pensam até que tem um norte, um rumo para a vida, mas não sabem. Pessoas que têm vivido sem compreender. E eu pergunto, poderia arriscar aqui, se você hoje morresse, o que iria acontecer com a sua vida? Será que se hoje você tivesse se deparado e se colocar diante de Cristo, você estaria exatamente podendo dizer, olha Senhor Jesus Cristo, eu cumpri o propósito da minha vida, e eu não tenho medo nenhum de arriscar. A verdadeira felicidade consiste em fazer o propósito que Deus tem para a sua vida. Qualquer coisa será um paliativo, será uma alegria temporária, passageira, mas eu tenho aqui a convicção e quero dizer isso para você, o melhor de Deus está nele, busque nele o melhor para a sua vida. Deus ele quer conduzir. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo.
Talvez você não permita a Deus dirigir a sua vida, mas alguma coisa dirige você. Você tem alguma motivação, e essa motivação é o que dá o norte, é o que você pretende fazer. Algumas pessoas vão colocando as prioridades, estabelecem essas prioridades. Eu não estou dizendo aqui que não é errado. Eu não estou dizendo aqui que é errado você ter metas, propósitos, objetivos. Eu defendo isso, eu acho que você tem que ter um propósito. Mas às vezes estamos colocando o propósito de Deus como um propósito secundário. E eu quero dizer para você que Deus, como Ele tem um propósito maior, Ele cuida, e a palavra afirma isso, das outras coisas na sua vida, das suas necessidades. Na medida em que você coloca Deus como primazia, como norte, como condutor, todas as outras coisas Ele vai se encarregar, porque Ele zela e Ele é fiel. Logo, servir a Deus é a certeza de que as outras coisas seguirão bem. Colocar Deus como primazia é um ato, já ouvimos aqui, é um ato inteligente. Não é emoção, é a razão. Está no nosso cognitivo, eu creio, porque diz a palavra. E se ela diz e Ele é fiel e Deus cumpre dela, eu tenho como pegar isso, colocar em prática na minha vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque eu sou debaixo da Tua cobertura e da Tua proteção. Deus tem um propósito, não é jargão, a gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso, Deus tem um propósito, mas Ele tem de fato. E eu pergunto, qual o propósito de Deus para você? Pergunta para o seu irmão, qual o propósito de Deus para você? Você tem convicção? Você está cumprindo esse propósito? O que tem dado norte à sua vida, o que tem conduzido? Queridos, existem centenas de circunstâncias, valores, emoções que podem dirigir a vida do ser humano. Eu quero citar algumas aqui. Existem pessoas que têm as suas vidas dirigidas pela culpa. A culpa passa a ser o referencial para ela tomar as suas decisões. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que alguns pais se sentem tão culpados em relação aos seus filhos que eles não conseguem ser pais, não conseguem fazer prevalecer a autoridade dele como pai, o cuidado como pai. Ele simplesmente quer agradar, porque ele é movido pela culpa. Vocês já viram pessoas que às vezes brigam com a outra, ela não consegue ir lá e pedir perdão? Ela tem dificuldade em pedir perdão, então ela prepara alguma coisa, ela convida, ela prepara um bolo, ela prepara uma comidinha especial, porque ela está daquela maneira ali tentando fazer as pazes com você. As pessoas que são motivadas ou movidas pela culpa, ela normalmente carrega um remorso, oculta uma vergonha. Elas são manipuladas pelas lembranças da culpa, permitem que o seu passado controle o seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Assim como aconteceu lá com Caim, a sua culpa afastou ele da presença de Deus. E encontramos lá registrado em Gênesis 4:12, na parte B, onde diz: você será sempre um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a vida de muitas pessoas em nossos dias que perambulam, algumas até dentro da igreja, porque não conseguem encontrar um propósito. Eu quero dizer, queridos, que nós somos sim até produto do nosso passado, mas não temos que viver prisioneiros a ele. Amém. Você não pode mudar o passado, mas você pode ser lá hoje e mudar o futuro. Daqui para frente será diferente. O passado não pode determinar o que você será, só Cristo pode determinar o que será para você. A culpa não pode dizer quem você é, o que aconteceu lá atrás não determina, mas você pode mudar, transformar isso e dizer: Senhor, eu creio que uma nova vida hoje está diante de mim, e em Ti eu quero uma nova vida. Eu não posso ser movido pelas coisas que aconteceram, eu não consigo apagar o passado. Eu não consigo apagar, mas pastor, eu fiz coisas terríveis. Você não consegue mudar isso. O que aconteceu, aconteceu. Mas eu quero dizer que eu creio num Cristo, num Deus que tem propósitos, e Ele anula o que aconteceu lá atrás no passado, e Ele diz: olha, por este nome, nós ouvimos isso, por esse nome você não será reconhecido mais, eu te dou uma nova identidade, você hoje é uma nova criatura. Deus, Ele deseja mudar, transformar a sua história. Não deixa a culpa determinar quem você é. A culpa não pode determinar a sua vida. E Cristo quer mudar isso no seu ser. Cristo quer limpar, Ele quer purificar. Porque quando você tira a culpa, o seu coração se abre
Quando a culpa não domina mais, não norteia mais a sua vida, o seu horizonte, você consegue perceber com mais clareza, porque o próprio Deus se encarrega de mostrar: meu filho, olha o que eu tenho diante de você, olha o que eu coloco diante de você. Não seja movido pela culpa. A culpa não pode te afastar dos desígnios de Deus. Ela não pode. Muitos também são dirigidos pelo ressentimento, pela raiva. Algumas pessoas não conseguem frequentar o mesmo ambiente que outras pessoas. Talvez você tenha parentes assim: eu não vou lá no aniversário do meu sobrinho porque o tio vai estar lá. Pessoas que não conseguem ter uma vida social, viver uma vida matrimonial plena, porque consegue ainda manter o ressentimento, consegue manter ainda a raiva. Queridos, eu conheci um casal, eles já estavam com 30 anos de casado, dormiam em quartos separados, e o marido compartilhou: olha, há 20 anos a gente não dorme mais juntos. E eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu errei com ela. Eles não se separaram, não romperam com o relacionamento, continuaram vivendo presos a um relacionamento. Eu quero dizer que era uma prisão, sim, porque eles deixaram ser movidos pelo ressentimento, pela culpa, pela raiva. Ela não conseguia perdoar ele pelo que ele tinha feito, e há 20 anos estavam sofrendo. 20 anos, queridos, aprisionados num relacionamento, porque estava sendo motivado pelo ressentimento e pela raiva. Queridos, prestem bem atenção. O ressentimento, ele machuca. Os que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou, nada vai poder mudar isso. Você apenas machuca a si mesmo com amargura para o seu próprio bem. Aprenda com isso. O passado, ele não tem como ser mudado, sim, mas agora afaste-se dele. Diz a palavra do Senhor em Jó 5:2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, e isso leva à morte. Mas pastor, eu fui ofendido. Eu quero dizer, tem um remédio para você. Afaste-se disso, liberte-se disso, libera logo em nome de Jesus e fala: olha, Senhor, eu perdoo, eu não quero mais saber, porque quem sofre é você, não carrega isso. Deus tem uma vida muito melhor, Ele tem um propósito para você. Isso daí vai ser pouco diante do amor que Deus vai derramar sobre a sua vida, e vai sobrepujar de maneira tal que isso vai ser pequeno. Mas você precisa confiar: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Seu cuidado, eu creio na Sua cura. Transfira essa raiva, sim, aos pés da cruz, coloca aos pés da cruz e receba o amor de Deus sobre a sua vida. Não seja dirigido pela raiva ou pelo ressentimento. Muitos também estão sendo dirigidos pelo medo, temores. Provavelmente isso resulta em experiências traumáticas, expectativas fantasiosas do crescimento no lar, muitas vezes severo, ou até mesmo uma predisposição genética. Independente do que tenha causado essa situação a você, pessoas dirigidas com medo frequentemente perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos, por terem medo de não saber o que virá à frente. Pessoas que têm medo: olha, você pode seguir esse caminho. Não, eu não vou. E Deus muitas vezes coloca diante de nós desafios. Você talvez não saiba, talvez você não consiga compreender, mas se você tiver fé, a certeza de que Deus está no controle, que Ele tem o melhor para você, eu posso lhe dizer: lança-se no Senhor, lança-se em Cristo, confia nele, que Ele vai cuidar de você. Não paralise a sua vida. Não fique com medo. Pessoas com medo de assumir ministérios, pessoas com medo de falar do amor de Cristo, pessoas que não têm coragem para assumir alguns riscos diante de Deus. Eu quero dizer, Cristo não só colocou a vida em risco, Ele morreu por mim e por você, e Ele quer que você tenha o mesmo sentimento de entregar a sua vida por Ele. Não permita que a sua vida seja conduzida pelo medo.
O medo é um encarceramento voluntário. O que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, no capítulo 4, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido, ele expulsa todo medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. A palavra de Deus também vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Busque o amor em Cristo Jesus. Porque se você viver no amor de Cristo, você vai conseguir lançar fora todo medo. Não deixe o medo conduzir e dirigir a sua vida. Muitos também são dirigidos, queridos, pelo materialismo. O desejo de ter é o único objetivo na vida de algumas pessoas. Pessoas estão vivendo em função de ter coisas. O impulso de sempre querer mais, de ver uma nova tecnologia, se baseia, queridos, numa concepção equivocada de possuir, de que você possuir mais tornará você mais feliz, de você ter algo destacado fará de você uma pessoa mais importante, você será mais bem visto, protegido. São expectativas falsas. Bens materiais trazem uma felicidade apenas temporária. É apenas temporário, isso passa. Pessoas assim constantemente são tomadas pelo tédio, então passam a desejar novidades, coisas maiores e melhores, e se tornam um escravo de viver uma vida voltada para o materialismo. Essa é uma área de tentação. O pastor Natanael falou sobre isso. Às vezes queremos tanto. Eu tive com uma jovem, e a jovem passando por sérias dificuldades, mas ela comprou financiado um iPad 7. É isso? É isso? Eu não sei, como é o mais baratinho aqui? 7 mil reais. iPhone, perdão, obrigado. Quem tem de tecnologia está melhor que eu. mas ele pode, queridos. Pessoas que estão passando dificuldades, mas eu quero 7, todo mundo tem o 7, aliás, todo mundo tem 5, 4, 3, mas se eu tiver um 7, vão me respeitar. Selfie, só eu que faço. Aliás, eu vou andar na rua assim para todo mundo, vou ler assim as minhas mensagens, para todo mundo ver. Pessoas estão sendo tomadas, não é problema você ter, se você pode, se isso não traz problema, amém, queridos. Mas você não tem que depositar a sua fé ou conduzir a sua vida com base nas coisas materiais. Alguns talvez vão dizer, pastor, eu não posso nem no retiro do coração abrasado, não posso investir no reino porque eu já me comprometi com o parcelamento. Eu estou pagando devagar 36 meses. O grande problema é que quando chega no 12º mês já saiu 8. E aquilo que era uma coisa maravilhosa, que você tirava a mão onda, já não tira mais. Alguém comprou um melhor que o seu, e aí você passa a viver frustrado, porque o teu sucesso está condicionado àquilo que você tem, às coisas materiais. Você pode ter, querido, sim, isso não é problema. O problema não é você ter isso. O problema é você conduzir a sua vida em função disso. Pastor, eu não posso ir à igreja mais quinta, eu não posso ir na terça, eu não posso ir na injeção porque eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que pagar a conta. A vida material começa a dominar o indivíduo e não consegue mais fazer nada porque tem que trabalhar. Eu quero dizer para você, querido, Deus, ele supre. Diz a palavra de Deus, isso lá em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não haverá necessidade, você vai ter, mas coloca Deus em primeiro lugar. Eu creio na bênção, na provisão de Deus. Eu não creio numa vida miserável.
Prega-se uma teologia da prosperidade. Eu não quero ir para esse extremo, mas também isso não significa dizer que o crente tem que ser miserável. Não, eu creio que Deus tem bênção para você aqui nessa terra, mas você não vive em função disso, você vive para as coisas que são eternas, e a consequência é o que Deus promete a você. Eu não estou apegado a isso. Eu posso ter, Deus me abençoou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É resultado daquilo que Deus tem me dado, abençoado a minha vida. Não entrei em dívida, não me comprometi com nada, porque o que motiva a minha vida não são os bens materiais, são as coisas eternas, são as coisas que vêm do Senhor. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias, como os pais, por exemplo, como o esposo ou a esposa, filhos, professores ou amigos, controlem a sua vida. Existe uma expectativa tão grande em relação a você, que você não consegue nem viver aquilo que você pode viver. Existem pais que têm sobrecarregado seus filhos, porque não se realizaram em determinadas áreas e querem que os filhos façam o que ele não foi capaz de fazer. Pai, eu não estou dizendo que você não tem que incentivar o seu filho. Incentive o seu filho, mas não esqueça de dar propósito de vida para ele também, para as coisas que são eternas. Ensine o seu filho a priorizar aquilo que deve ser prioridade, a valorizar aquilo que realmente tem valor, porque quando ele crescer, ele também não será conduzido por essa necessidade de aprovação. Existem filhos que estão clamando pela atenção do pai, filhos que estão agonizando, sofrendo, querendo uma aprovação do pai, e parece somente crítica. E ele começa a querer agir em função do que o pai acha ou da mãe acha. Ele não consegue ser feliz. Ele vive em função dessa necessidade, e ele começa às vezes a maquiar, viver uma vida que não é dele. Ele passa a ser o que não é. Isso não é o que Deus tem para mim e para você. Ele sabe o que você pode. Ele já tem um propósito para você. Ele já designou, estabeleceu algo muito maior, coisas além do que você possa imaginar. Ensine o seu filho a ter propósitos eternos, não a viver em função de uma necessidade de ter aprovação. Queridos, eu quero ainda apresentar a você que mesmo algumas pessoas que têm ainda esse receio de ter uma vida conduzida por propósitos, talvez algumas pessoas tenham dificuldade, e você pode até ter se identificado com algumas dessas motivações que têm norteado a sua vida, mas eu quero dizer que você pode, você tem condições de superar isso, e o próprio Deus, Ele se encarrega de te ajudar, porque Ele é quem te capacita nisso. Porque quando o medo, ele conduz a sua vida, quando você coloca o medo à frente, você tira Deus do centro, Deus do topo, Deus da condução, e você coloca o medo em primeiro lugar na sua vida. Quando você começa a viver em função das coisas materiais, Deus, ele sai, ele é arrancado do trono. Então não tem propósito de Deus na sua vida, porque as coisas materiais norteiam a sua vida. Ainda que isso possa trazer uma aparente sensação de realização, eu quero apresentar a você ainda alguns benefícios maiores do que você possa talvez ver. Quando você se lança, Deus, ele beneficia você. Você é o maior beneficiado por isso. A gente não consegue ver, e o fato de não ver nos traz essa frustração antecipada dos acontecimentos. Mas eu creio, queridos, que quando nós temos uma vida conduzida por Deus, quando nós temos uma vida dirigida por propósitos divinos, nós passamos a conhecer o propósito da nossa vida, e faz com que ela tenha sentido. Coisa maravilhosa vermos aqui as pessoas participaram do retiro do coração abrasado, tiveram um contato com Deus, sentiram, perceberam a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que, embora tenha sido ali um retiro, embora você tenha tido esse encontro com Deus, melhor do que ter um encontro é passar a viver com Ele. Deus, ele quer habitar em você, ele quer fazer parte, ele quer dar sentido à sua vida. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Existem pessoas que não conseguem identificar isso. Algumas pessoas que se frustram porque conseguiram às vezes algumas coisas e perdem o sentido, logo o significado, porque estão presos àquilo que é o propósito que ele julga ser o ideal.
Mas você jamais conseguirá ser pleno neste mundo se você não conseguir encontrar o propósito divino. Sempre vai ter um vazio. Sempre vai ter um vazio. Queridos, entendam que viver para Cristo significa não só abraçar a fé, mas fazer o que Ele fazia. Você não tem como desassociar a fé da missão, porque se você tem fé, você tem missão. Se você tem fé, você tem propósito. Se você tem fé, tem desígnios para a sua vida. Se você tem fé, você se entrega, se lança a Deus. Aleluia. Não tem como desassociar, separar uma coisa da outra. Não tem como você afastar os desígnios de Deus, porque quando você afasta, a sua vida passa a não ter sentido. A vida passa a ser uma vida sem significado, sem propósito. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que ainda não encontrou, Deus, Ele vai estabelecer, Ele vai dar um propósito de vida para você. Se você crer ainda hoje, Ele ministra isso a você. Deus tem um propósito. Deus, Ele tem um sentido especial para você. Queridos, conhecer o seu propósito simplifica a sua vida. Conhecer o seu propósito dá sentido e simplifica. Por que simplifica, pastor? Porque você sabe o que você tem que fazer. Você não fica dando murro em ponto de facas. É bem verdade que existem ciclos nas nossas vidas, que são ciclos que Deus usa para nos aperfeiçoar. Encontramos na palavra de Deus, onde Deus, Ele diz, falamos um pouco sobre isso lá em João 15. Encontramos no Evangelho de João, no capítulo 15, o propósito, que é cuidar de vidas, que é frutificar. A palavra vai dizer que a vara que já dá fruto, o lavrador, o pai, ele vem e poda. Mas ele poda para quê? Para que dê mais frutos. Você é uma fonte inesgotável de produzir frutos. Mas não por você, porque você está ligado naquele que dá vida a você, que é a videira, que é Jesus Cristo. Isso significa que é Ele quem dá o nutriente, é Ele quem capacita, é Ele quem estabelece o propósito para você, um propósito de vida. E onde você pode chegar? Existe um sentido. Quando simplifica isso, você sabe o que você precisa fazer. Você passa a viver em função de prioridade, porque você não se enche, se fadiga com as coisas que não são prioridades. Às vezes, queridos, nós fazemos tantas coisas, tantas o dia inteiro. A gente sabe que é às vezes um compromisso importante que nós temos, a gente sabe que tem alguém que está precisando. Mas quando você observa toda a tua rotina diária, aquilo que te atrapalhou de cumprir o propósito maior, principal, o que deveria ter sido prioridade, você observa que você permitiu se desgastar por coisas que não tinham necessidade. Mas pastor, eu tenho algumas dificuldades. Priorize o que é prioridade, simplifique a sua vida, encontre o propósito das coisas eternas para você, porque é isso que vai dar significado e sentido à sua vida. Amém. Conhecer o seu propósito vai simplificar a sua vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as nossas decisões. Como é que você vai decidir se você não sabe onde você está? Você não sabe que caminho seguir, você não sabe o que fazer. Mas quando você estabelece, fundamenta a sua vida em Cristo Jesus, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então a sua vida, ela passa a ter um significado e um sentido. A nossa vida nesse mundo não é só para vegetar, queridos. Não é só para declarar e dizer, eu amo Jesus. Conhecer Jesus, ter um encontro com Jesus é uma parte. Mas existe um propósito que Ele também conta para que você possa executar, para que seja cumprido um propósito maior de salvação de almas, vidas se rendendo ao Senhor, sendo cuidado. Deus quer usar você para isso. Muitas pessoas estão sem sentido na vida. Muitas pessoas não sabem nem aonde estão. Muitas pessoas que ouvem falar de Deus, mas nunca viveram Deus.
Queridos, que coisa maravilhosa é você sentir a presença de Deus, é você sentir Cristo em você, é você sentir a alegria do Espírito Santo, Ele se comprazendo contigo, e você começa a se realizar naquilo que é fazer a obra, e quando você faz, Ele manifesta alegria em você, e você se alegra nisso, você retribui, e você tem gratidão, e você tem alegria, ainda que para muitos seja um sofrimento, mas você tem paz. Porque a paz consiste nisso, em fazer a vontade do nosso Senhor. Uma vida dirigida por propósito vai nos conduzir a uma vida mais simples, a uma agenda mais saudável. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que os seus esforços e energias se concentrem naquilo que é importante. Já falamos um pouco sobre isso. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Eu quero desafiar você a fazer uma agenda e comece a colocar as prioridades para você. Retire aquilo que não tem importância, retire aquilo que não é prioridade para você executar. Estabeleça prioridades e você vai ver se você não vai ser muito mais produtivo. Você vai conseguir se lançar, fazer a obra do Senhor, as coisas de Deus, mas você vai ver também a sua casa organizada. Você vai ver que você consegue realizar as coisas do Senhor, mas você consegue cuidar da sua família. Você vai ver que você prioriza as coisas de Deus, sim, mas a tua casa está sendo abençoada, porque Deus, Ele vai viabilizar tudo que for necessário para que tudo vá bem no seu lar. Isso é a palavra de Deus, e nós podemos tomar posse disso. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos sem relevância. Existem pessoas que vivem num desespero silencioso, sem um propósito definido. Você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamento, de igreja, na esperança de que as coisas vão mudar, mas elas não vão acontecer. Preencha o vazio no seu coração, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e propósito. Pessoa que não tem propósito, em vazio no coração, pessoa que não conseguiu identificar isso, segue uma vida sem sentido. Reconhecer o seu propósito também traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante do que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta o propósito. Até mesmo levantar-se da cama para algumas pessoas se torna um fardo. Normalmente é um trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. Eu converso muito sobre isso com a minha esposa. Trabalho numa empresa multinacional que consome muito tempo. Eu não vou nem perguntar a vocês se vocês sabem se o ministério consome tempo também. Consome muito tempo. Querido, eu confesso que tem dias que a gente dorme muito pouco. Muito pouco. Tem dias que eu paro e falo assim: Senhor, renova a minha força. Porque fisicamente vem o esgotamento. Fisicamente. Nós somos humanos. Mas, querido, quando a gente olha para o propósito, quando a gente olha para a nossa missão, a gente levanta da cama e a gente começa a dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu me escolheu para essa missão, para esse propósito. Obrigado, Senhor, porque eu posso trabalhar e muitos não conseguem. Obrigado, Senhor, porque eu consigo ainda cumprir aquilo que Tu colocou diante de mim como propósito na vida. Mas se eu me entregar ao desânimo, eu não saio nem da cama, não levanto nem para trabalhar. Não vou nem perguntar aqui, mas quantas pessoas? A gente tem crise da segunda-feira, né? Esse dia de segunda-feira é o pior dia. Rapaz, por que o senhor tocou nesse assunto? Estava tão bom. Ela fez lembrar que amanhã eu tenho que acordar para trabalhar. Se torna algo enfadonho, cansativo. Mas, querido, quando você tem prazer, tem motivação, você não tem problema com isso. Você levanta, você vai trabalhar. Você vai chegar em casa, às vezes esgotado fisicamente, mas a tua mente começa a ser trabalhada. O Espírito Santo vai renovando a tua força. Você deixa o cansaço de lado. Então você começa a pensar nas coisas que são prioridades. E eu quero dizer, o cansaço